Faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Salmos 37:4. Sobre a satisfação. Há muitos textos nas Escrituras Sagradas sobre o tema da satisfação, mas o ponto de convergência é sempre de que o Senhor deve ser a fonte de toda a nossa satisfação. De fato, quando a satisfação de nossa alma, de nosso corpo, de nosso espírito repousa em outra coisa ou pessoa em vez de em Deus, isso acaba se tornando idolatria. Nós viramos escravos dessa coisa ou pessoa e isso se transforma em senhor sobre nós e acaba nos dominando. É assim, por exemplo, com o sexo. Se a minha satisfação enquanto homem ou mulher está no sexo e não no Senhor, eu me torno escravo do sexo. E eu falo mesmo como homem casado, como mulher casada, que dirá mesmo quem é solteiro, considerando que o lugar para o sexo num relacionamento temente a Deus é o casamento. Mas mesmo no casamento, a nossa satisfação primeira nessa área não deve ser nem no nosso cônjuge, marido ou mulher, mas em Deus. Somente quando nossa satisfação está no Senhor é que nós poderemos experimentar um sexo não egoísta, não lançaremos cobranças exageradas sobre o nosso parceiro e não nos frustraremos quando certamente ele ou ela não corresponder sequer às nossas, entre aspas, necessidades, por assim dizer, que dirá mesmo nossas vontades egoístas. E embora esse assunto da satisfação diga respeito a qualquer área da vida humana, como dinheiro, bens, coisas, família, filhos, carreira, profissão, sonhos, em todos os aspectos já mencionados, esse tema me veio à mente por duas razões ligadas à sexualidade. A primeira foi quando estávamos eu e minha esposa conversando com um casal sobre esse assunto, e surgiu a pergunta se seria lícito o casal se divorciar em razão de um dos companheiros não satisfazer o outro sexualmente. E foge ao escopo dessa reflexão a questão do divórcio em si. Mas a nossa resposta àquela pergunta foi voltarmos à palavra de Deus, que diz que um casal só deve se negar um ao outro por pouco tempo e com vistas à oração. É o que diz em 1 Coríntios 7, 3 a 5. Continuando, dissemos a eles que, exceto em caso de doença grave que impossibilitasse a relação sexual, o casal deveria se esforçar para tornar a intimidade algo rotineiro no bom sentido, ou seja, da constância. Mas em todo caso, quer dizer, caso faltasse o sexo no casamento, seja por saúde, eu imaginei como exemplo uma pessoa que sofresse um acidente grave e ficasse em coma, seja por desinteresse mesmo de um dos cônjuges, biblicamente falando, a nossa posição deveria ser de clamar ao Senhor, que nos dá de sua graça para enfrentarmos até as nossas lutas mais difíceis, conforme exemplo do próprio apóstolo Paulo, que é o que diz em 2 Coríntios 12, 9. E que ele, ou seja, o Senhor, fosse a nossa satisfação e nos suprisse também nessa área. A segunda razão que me fez meditar nesse tema da satisfação também teve origem à área sexual na história do rei Davi com Batseba, conforme 2 Samuel 11 e 12. Essa conhecida história de adultério e assassinato envolvendo um homem segundo o coração de Deus me fez pensar que mesmo homens e mulheres servos do Senhor estão sujeitos a momentaneamente retirar Deus do lugar de provedor da nossa satisfação e depositá-la em outro lugar, nos sujeitando às tragédias que disso advêm. Davi já era um homem casado, duas vezes na verdade, além de como rei possuir um harém, então sexualmente ele tinha mais do que o necessário, por assim dizer. Mas como sua satisfação naquela área de sua vida não repousava no Senhor, ele se colocou numa posição de fragilidade e dependência de um ídolo, o sexo, e acabou pecando, cujas consequências reverberaram na vida de muita gente, sua família e da própria descendência de Israel. E para concluir, eu deixo uma reflexão. Será que com honestidade podemos dizer que o Senhor é a fonte de toda a nossa satisfação? Quando fazemos do Senhor a fonte da nossa alegria, da nossa satisfação, Ele dá o norte correto ao nosso coração, faz os nossos valores refletirem os seus, e por isso Ele nos dá aquilo que nosso coração almeja, os seus próprios sonhos, a sua própria vontade. O verso seguinte do Salmo 37 diz isso: Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e ele fará o que for necessário.
o que for necessário. Ele não nos deixa passar necessidade. Ao contrário, em tudo ele nos supre. Ele é o nosso pastor, nada nos falta, conforme Salmo 23:1. Então, a minha oração é para que eu e você que escuta essa mensagem consigamos internalizar essa reflexão e, com espírito de humildade, possamos nos despir das coisas que têm tomado o lugar de Deus em nossas vidas, como fonte da nossa satisfação, da nossa alegria, da nossa suficiência, e voltarmos a depender e confiar nele acima de tudo e de todos. Deus nos abençoe.